quebrar. Deus tem que colocar a gente de joelhos. Deus tem que fazer a gente enxergar o nosso tamanho. Deus tem que dizer para a gente, ó, menos. Menos, menos, menos. Aí você vai se abaixando e Deus vai dizendo, menos ainda. Aí você vai abaixando mais e menos, menos, menos. E você cai de joelhos e Deus fala, menos. Aí você cai até você ficar deitado no chão com a cara no pó. E Deus fala, bom, aí começamos a conversar. Às vezes Deus faz isso acontecer com a gente, às vezes a vida faz acontecer, às vezes as pessoas fazem acontecer e Deus está olhando e dizendo, vai chegar a minha hora, olha para cima, olha para cima, olha para cima, olha para cima, e a gente não olha. Até que a gente está estirado no chão com a cara no pó e a gente olha para cima e Deus diz, finalmente, hein, dá aqui a mão. E traz a gente de volta. Como é que a gente sai de lá? Sugestões para você. Primeira, você tem que admitir que está lá. É que eu estou no púlpito. Mas eu queria falar umas coisinhas para você. Você tem que admitir, cara. Você tem que parar de se enganar. Se auto-enganar, de racionalizar, de encontrar um discurso conveniente, parar com a ilusão das falsas esperanças que você ainda vai conseguir. Não deu, admite. Eu tenho um amigo que diz assim, olha, que parar de perder é uma forma de ganhar. Você tem que chegar uma hora em que você fala assim, ó, perdi, acabou, perdi. É como se você está jogando, aí você jogou e já perdeu 50 pau. Aí você vai para casa pegar a televisão de plasma e traz para recuperar os 50, entendeu? Aí vai a geladeira, aí vai o micro-ondas, e vai o carro, e vai a bicicleta, e daí você vai ficar pelado, brother. Você tem que admitir, chega uma hora que você tem que falar assim, ó, perdi. O problema é que enquanto a gente tem uma televisãozinha de plasma em casa, a gente acha que não perdeu. Enquanto ainda tem um cartãozinho para um contato, enquanto tem ainda um remedinho ali, você vai tentando, você tem que admitir, cara, ó, perdi, acabou, cheguei na lona, no fundo. Segundo, tem que confessar seu pecado, viu, irmão? Irmã, tem que confessar seu pecado. Tem um amigo professor na universidade que o pessoal lá não gosta muito dele. Aí eu falei para ele assim, por que o pessoal lá na universidade te odeia? Aí ele falou assim, por várias razões, além dos limites que eu mesmo, além das razões que eu mesmo dou para eles, a explicação mesmo é o pecado. Eu falei, como assim pecado? Ele falou, quando você quiser explicar o comportamento humano, seja qual for ele, começa assim, número 1, razão número 1 para o cara fazer isso, pecado. Aí do 2 para baixo você tem um monte de possibilidades. Mas o número 1 é pecado. Então você tem que confessar seu pecado. Eu sou pecador. Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você tem que confessar o pecado de ser teimoso e teimosa. Fala assim, fulano é teimoso que nem uma porta. Não, às vezes é pior, que a porta ainda abre e fecha. Assim, Deus, eu fui teimoso, eu fui teimosa. Você tem que olhar para dentro de você. Terceiro, tem que assumir responsabilidades. Parar de terceirizar a explicação do seu dia mal. Foi fulano, beltrano, ciclano, a minha mãe, o governo, o país, o Carlos Amarília. Não, perdeu, playboy. Perdeu. Não tem explicação. Para de terceirizar. Perdeu. Aliás, eu queria dar meus parabéns para esse timinho do Parque São Jorge. Fazer o quê? Menos. Gente, parar de terceirizar, explicar por que você fracassou, como é que você chegou ali. Pode ter um monte de razão do número 2 para baixo. Mas não vai resolver você ficar botando a culpa nos outros. E também não vai resolver você terceirizar a solução, hein? Diz assim, eu liguei para ele, ele não me retornou.
E você está esperando ele resolver teu problema? Ele não está com problema não, amigo. Você que está com problema. Assuma a sua responsabilidade. Não é o que os outros deveriam fazer para ajudar você. É o que você tem que fazer. Quer um jeito legal que a gente assim piedosamente terceiriza? Estou esperando em Deus. Tu é um folgado, bicho. Está aí na rede esperando em Deus. Vendo televisão o dia inteiro esperando em Deus. Vai te catar. Vai esperar em Deus trabalhando, meu. Tem que ficar aí parado esperando em Deus? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai se mexer. Não fique terceirizando a solução. Pare de terceirizar e assuma a sua responsabilidade. Humildade. Humildade para aparecer em público. Esse negócio é ruim, né? Quando você está na lona, você não quer ver ninguém. Você se isola, você se afasta. Eu estou falando porque eu sei disso, eu conheço pessoas, eu ando com elas, eu ouço as suas histórias, acontece comigo. Uma das coisas mais tristes que eu vivo como pastor de uma igreja é conversar com um homem que quer trabalhar e não tem a oportunidade de trabalhar. Isso é uma das coisas que mais machucam o meu coração. O camarada ficou desempregado, nos primeiros 2 meses ele está animado, ele está na oração, ele está espalhando currículo, ele está fazendo contato, mas quando passa assim de um período que as pessoas começam a perguntar para ele, e aí, você ainda está desempregado? Esse ainda é mortal. Aí ele para de vir, se isola, se afasta. E sabe qual é o problema que acontece quando a gente se isola e quando a gente se afasta? A gente perde contato com as fontes de ajuda. E a gente tem que ter humildade para dizer, eu preciso de ajuda. E eu estou aqui, diante de você, precisando da sua ajuda. Eu admito, preciso de ajuda. Não consegui sair disso sozinho. Quinto, tem que ter fé. Fé. Fé no Deus que faz novas todas as coisas. E está fazendo novas todas as coisas. Fé no Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Fé no Deus que lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. Eu penso assim uma coisa meio desenho do Pica-Pau, sabe? Como é? Na hora que eu cometo assim um pecado que eu cometi ontem, eu cometi hoje de novo. Aí eu vou lá para orar a Deus e pedir perdão. Aí na hora que eu estou indo, vem um pica-pau diabólico e fala assim, de novo? Tu é um cara de pau, hein? Tu vai pedir perdão a Deus de novo por isso aí? Eu falo, eu vou sim, cala sua boca. Aí quando eu entro na sala, que eu peço perdão para Deus, o pica-pau fala para Deus assim, reincidente, hein? Estava aí ontem, mesmo papinho. Aí eu lembro de Miqueias, que Deus diz que lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais. E Deus responde para o pica-pau assim, porque ele ainda tem essa moral de responder, né? Fala assim, pois eu não lembro o que ele falou ontem. Para mim é a primeira vez que ele está aqui. Então é confiar nesse Deus. Não é uma desculpa para você fazer todo dia a mesma coisa, hein? Já peguei a sua. Isso é um encorajamento para você nunca deixar de buscar a Deus e pedir perdão. Não é uma desculpa para você fazer a mesma coisa porque Deus sofre de amnésia. Não sofre, não. É que Ele não te trata levando em consideração o pecado de ontem. Mas o pecado de ontem vai te destruindo, e te destruindo, e te destruindo, e fazendo você chegar cada dia mais desfigurado e desfigurada na presença de Deus. Mas Deus vai estar sempre lá. Tenha fé e confie que Deus vai estar sempre lá. Mas não era nada disso que eu queria falar para vocês. Sobre como sair do dia mal. Eu queria falar uma coisa só. Uma sugestão. Tudo isso aqui que eu falei, eu acredito, eu acho que é certo. Isso aqui e muito mais. Se você conversar com pessoas, você vai receber muitas outras sugestões e você sabe que, ok. Mas o que eu queria falar para você é que eu aprendo com João Marcos qual a diferença entre o fracasso na primeira viagem e o testemunho de Paulo, você me é muito útil no meu ministério. Sabe qual é a diferença? Barnabé.
Do fundo do poço, meu querido, minha querida, você não sai sozinho. Você não sai sozinha. Você precisa de alguém para lhe dar a mão. Mas você vai ter que tirar sua máscara. E você vai ter que dizer: eu preciso de ajuda, Barnabé. Esse Barnabé pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. Parênteses. Não transforme seu filho e sua filha no Barnabé. Você é o Barnabé do seu filho e da sua filha. Não coloque esse peso nos ombros deles. Fecha parênteses. Pode ser o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe. Pode ser um amigo, uma amiga espiritual, um grupo de amigos, um pequeno grupo da sua igreja. Pode ser um pastor, pode ser um conselheiro, uma conselheira, um grupo de intercessão, uma intercessora, um intercessor, um mentor, um coach. Pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, pode ser um psiquiatra. Pode ser um psiquiatra que vai medicar você. Pelo amor de Deus, receba tudo isso como dádiva de Deus na sua vida. Aqui na nossa igreja nós temos um ministério extraordinário chamado Celebrando a Recuperação. Toda quarta-feira à noite, ali naquele mini auditório, 150, 160, 200, 300 pessoas já estiveram reunidas aqui naquele mini auditório dizendo: eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu estou no fundo do poço, eu reconheço a minha falência, a minha fraqueza, eu reconheço o meu fracasso, eu reconheço que não consigo sair daqui sozinho, sem a bênção de Deus, o socorro de Deus e sem o socorro de vocês, me ajudem. Não caminhe sozinho, sozinha. Eu lembro uma vez que eu passei por um luto, e a Silvia, minha esposa, disse para mim assim: olha, eu tive paciência com você no seu luto, mas ele está longo demais. É bom você pedir ajuda e procurar um médico, porque você está insuportável. Claro que eu estava ótimo, ela que não entendia. Mas eu fui procurar um médico, fui medicado, tomei remédio para atravessar o meu dia ruim. E entendi como uma bênção de Deus, eu ter alguém que me ama o suficiente para dizer: procure ajuda, você está insuportável. Recebi como uma bênção de Deus um médico que me atendeu, que cuida de mim até hoje, como uma bênção de Deus o remédio. Vou lhe dizer uma coisa: se não é por você e você acha que não precisa, no mínimo por amor às pessoas que te amam, faça isso. Crente tem umas coisas muito loucas, né? Fala assim: eu não preciso de terapia. Jesus é meu terapeuta. Ele é mesmo terapêutico, mas ele não é seu terapeuta, ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Andar com Jesus é terapêutico, mas Jesus não é terapeuta. E oração não é terapia. Busque ajuda. Peça a Deus um Barnabé. Vá atrás de ajuda, porque do fundo do poço Deus nos tira através de pessoas. Ah, Deus não pode me tirar do fundo do poço? Pode, quer, vai tirar. Mas uma boa notícia para você é que Deus usa homens e mulheres que atendem pelo nome de Barnabé, que nos dão a mão. Quando ninguém acredita na gente, eles acreditam, eles nos dão a mão e colocam a gente de pé de novo. E quando eles fazem isso com temor a Deus, a gente não agradece para eles, a gente agradece a Deus. Você está numa situação indesejada. Há quanto tempo você está aí? E quanto tempo mais você vai ficar aí? Comece de novo. Esse aí não é o seu fim. Não é o ponto final da sua vida. Comece de novo, em nome de Jesus. Clame aos céus e o Senhor há de socorrer você.
e colocar na sua frente os instrumentos necessários para você refazer a sua vida e reconstruir a sua história. Eu quero terminar sintetizando para você o que eu chamei de uma vida acima da mediocridade. E faço questão de ler pelo menos um parágrafo. A vida acima da mediocridade não se mede pelas conquistas sociais. Isto é, não tem nada a ver com os símbolos de status e sucesso associados a realizações, riquezas, talentos excepcionais, posição de poder, fama, popularidade. A vida acima da mediocridade, de acordo com a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, é descrita com outras categorias e outros critérios. O mundo está cheio de pessoas extraordinárias, que são pobres, que são anônimas, que não têm talentos excepcionais, que não fizeram nada de espetacular e não têm qualquer influência nos rumos de nada. Gente extraordinária que você cruza na rua com elas e não dá um centavo por elas. O critério de Deus é completamente diferente do nosso. Então, o que eu quero dizer com uma vida acima da mediocridade? Primeiro, uma vida que tem como alicerce uma experiência pessoal e profunda com Deus. Em que a gente pode dizer, o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Se isso é uma verdade lá no mais íntimo do seu coração, você dizer, o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ou como disse o filósofo judeu Franz Rosenzweig, ele disse, o que pode um homem? O melhor que pode um homem é andar acompanhado do seu Deus. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe por um vale de sombra da morte, o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ele está comigo com a sua vara e o seu cajado para me disciplinar, me educar e me socorrer. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Segundo, uma vida extraordinária é uma vida de uma contínua busca para a conquista de si mesmo. Como disse Salomão no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 32, maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Ou, nas palavras de Jesus em Mateus 16, 26, de nada adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder-se nas suas conquistas. O mundo está cheio de gente que ganhou o mundo, mas nós não queremos como genros e noras. E ficaríamos absolutamente contrariados se casassem com os nossos filhos e nossas filhas. Ganharam o mundo, mas é gente que não sabe nada de dignidade humana e que se tivesse o mínimo de consciência teria vergonha de se olhar no espelho. Uma vida acima da mediocridade é uma vida útil para além das estreitas fronteiras das relações de amizade e familiares. Uma vida acima da mediocridade é aquela que encontrou seu lugar no reino de Deus e através de quem o reino de Deus se torna visível e palpável. É gente que serve, é gente útil. Essa é uma vida acima da mediocridade. Conhecer a Deus,
ser transformado por Deus à imagem do Filho de Deus e ser um instrumento de Deus no mundo a serviço do reino de Deus. Isso é uma vida acima da mediocridade. E você pode ser a pessoa comum que você é, que eu sou, e nós podemos ser homens e mulheres extraordinários, que Deus olha para nós e diz: meu filho, minha filha, cada dia mais parecido comigo, útil nas minhas mãos, vaso de honra para a minha glória. Gente como você e eu, que vive acima da mediocridade. Não desperdice a sua vida, meu querido, minha querida, não desperdice a sua vida. Essas 3 coisas são acessíveis universalmente. Quer conhecer a Deus? Quer ser transformado por Deus? Quer servir a Deus? Nada te impede. É só você cair de joelhos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, usa-me. Eu quero viver acima da mediocridade. Se precisar começar de novo, comece. Se você começar de novo amanhã e terça-feira tiver que começar de novo, comece de novo. Não desista jamais de começar de novo, porque a vida acima da mediocridade está à sua disposição e à minha disposição. Que Deus nos leve longe e além. Alto, bem alto e muito longe, para a glória dele mesmo. Amém.